Existe uma palavra que a mente humana busca, sem descanso, ao longo de toda uma vida, mesmo sem saber nomeá-la com clareza: paz. Não a paz que depende de que nada dê errado, nem a paz que só aparece quando todas as circunstâncias externas finalmente se acomodam. Uma paz mais funda do que isso. Uma paz que não oscila com as notícias do dia, com o resultado de um exame, com a resposta de alguém importante. A lição de hoje entrega exatamente essa promessa, numa única frase: agora quero buscar e achar a paz de Deus. Repare que a frase não diz, talvez encontre, nem espero encontrar. Ela afirma com total segurança que essa paz será buscada e será achada. Isso já revela algo essencial sobre a natureza dessa paz. Ela não é um prêmio distante, reservado a poucos privilegiados. Ela é algo que já pertence a cada ser, esperando apenas para ser reconhecida de novo. A afirmação de hoje convida a mente a sair da procura ansiosa e entrar numa procura confiante. Existe uma diferença enorme entre essas duas formas de buscar. A procura ansiosa nasce da crença de que algo está faltando, de que a pessoa terá que se esforçar, competir, provar mérito para finalmente merecer aquilo que deseja. Já a procura confiante nasce de uma certeza. Aquilo que se busca já existe, já está garantido, e a única tarefa é permitir que apareça novamente a percepção. O texto original da lição começa com uma declaração impressionante. Em paz, cada ser foi criado, e em paz, cada ser permanece. Não é dado a ninguém mudar essa essência. Isso significa que, independentemente de quantas tempestades a mente atravesse, existe uma camada mais profunda que nunca deixou de estar em paz, porque essa paz não foi fabricada por circunstâncias e, portanto, não pode ser desfeita por elas. Vale destacar a palavra misericordioso usada na lição, ao descrever a atitude de Deus ao dar essa paz para sempre, no momento da criação. Misericórdia, aqui, não tem relação com culpa perdoada depois de um erro. Tem relação com um presente dado de forma incondicional, sem exigência prévia, sem necessidade de merecimento. A paz não foi entregue como recompensa por bom comportamento. Foi entregue como parte da própria essência de cada ser, no instante da criação. A segunda estrofe da lição traz uma oração dirigida diretamente a Deus, pedindo a paz que foi dada na criação. E aqui está um ponto teologicamente rico. O texto afirma que aquilo que foi dado então precisa estar presente agora, porque a criação aconteceu fora do tempo e permanece além de qualquer mudança. Em outras palavras, essa paz não pertence ao passado como algo que se perdeu. Ela pertence a um estado atemporal que continua brilhando, inalterado, mesmo quando a percepção momentaneamente deixa de reconhecê-la. Isso ajuda a compreender por que essa lição fala em buscar e achar, e não em criar ou conquistar. Ninguém precisa fabricar essa paz a partir do zero. Ela já existe. O trabalho pedido é de outra natureza. Remover, com gentileza, as camadas de medo, ansiedade e julgamento que temporariamente encobrem aquilo que nunca deixou de estar presente. Para entender melhor essa dinâmica, pode-se pensar num exemplo simples e concreto. Imagine um copo de água que foi agitado até ficar turvo, cheio de partículas suspensas, impossível de ver através dele com clareza.
Se esse copo for deixado parado, sem interferência, sem ser mexido de novo, as partículas gradualmente se assentam no fundo e a água volta a ficar transparente. A água não precisou ser recriada. Ela sempre foi transparente em sua natureza. Apenas precisou de quietude para que sua clareza natural voltasse a se revelar. A mente funciona de maneira parecida. Pensamentos de medo, comparação, ressentimento e ansiedade agitam a experiência interior, como partículas suspensas numa água antes clara. A paz de Deus não desapareceu quando esses pensamentos surgiram. Ela apenas ficou temporariamente encoberta pela agitação. E assim como a água, não é necessário forçar a clareza a voltar. É necessário, isso sim, permitir um momento de quietude suficiente. Aqui entra um elemento central dessa lição e de todo o curso: o papel do Espírito Santo nesse processo de retorno à paz. Ele não impõe a paz de forma externa como se fosse um remédio aplicado à força. Ele atua como um lembrete constante daquilo que já é verdadeiro, guiando gentilmente a percepção de volta para o reconhecimento de que a agitação da mente nunca teve poder real para apagar a paz original. Recorrer ao Espírito Santo, dentro dessa lição, significa permitir que essa lembrança suave faça o trabalho de assentar a turbidez, em vez de tentar controlar cada pensamento perturbador com esforço mental exaustivo. Passando agora para a aplicação prática dessa lição no cotidiano, é importante notar como ela pode ser vivida em situações concretas, sem depender de condições ideais. Considere uma pessoa que recebe uma notícia inesperada e sente o corpo tenso, a respiração acelerada, pensamentos correndo em direção ao pior cenário possível. Nesse instante exato, existe a oportunidade de fazer uma pausa breve e reconhecer internamente: em paz, este ser foi criado, e essa paz continua presente, mesmo debaixo da agitação deste momento. Essa pausa não precisa resolver o problema externo. Ela não elimina a necessidade de lidar com a situação de forma prática, tomar decisões, conversar com as pessoas envolvidas. O que essa pausa oferece é outra coisa: a possibilidade de agir a partir de um lugar mais estável, em vez de reagir a partir do pânico. Uma decisão tomada em meio ao caos tende a carregar a marca desse caos. Uma decisão tomada depois de um momento de reconexão com a paz interior tende a ser mais clara, mais equilibrada, mais alinhada com o que realmente importa. Outro exemplo envolve situações de conflito interpessoal. Ao discordar de alguém, especialmente em temas sensíveis, é comum que a mente entre rapidamente em modo de defesa ou ataque. Antes de responder, existe a possibilidade de fazer uma pergunta: esta resposta está vindo de um lugar de paz ou de um lugar de medo disfarçado de razão? Essa simples pergunta, feita com honestidade, muitas vezes já transforma o tom da conversa, porque desloca o ponto de partida da resposta. Vale também considerar momentos mais sutis do dia a dia, longe de grandes crises. Uma fila longa no supermercado, um trânsito parado, uma tarefa repetitiva no trabalho. Esses momentos, aparentemente pequenos, costumam revelar com clareza o quanto a mente está agitada ou tranquila, justamente porque não há nada de dramático acontecendo para justificar a impaciência. Reconhecer a irritação nesses instantes, sem julgá-la e simplesmente lembrar da afirmação do dia, agora buscar e achar a paz de Deus, cria um pequeno espaço de escolha onde antes parecia haver apenas reação automática. É importante destacar que buscar essa paz não significa reprimir emoções difíceis ou fingir que tudo está bem quando não está. A busca proposta por esta lição
não é sobre mascarar a experiência humana, mas sobre reconhecer que, por baixo de qualquer emoção passageira, existe uma camada mais profunda que permanece intocada. É possível sentir tristeza, frustração ou medo, e, ao mesmo tempo, saber que esses sentimentos não são a verdade final sobre a identidade de quem os sente. Essa dupla percepção, sentir plenamente e ainda assim lembrar da paz subjacente, é justamente o que esta lição convida a desenvolver. Um exercício simples ao longo do dia consiste em, sempre que perceber tensão no corpo ou agitação nos pensamentos, repetir mentalmente, sem pressa: agora quero buscar e achar a paz de Deus. Não como uma fórmula mágica que elimina instantaneamente o desconforto, mas como um convite repetido, gentil, para que a mente se volte, de novo e de novo, na direção correta. Com o tempo, essa repetição constrói um caminho mais familiar de retorno, tornando cada vez mais natural encontrar esse estado interior, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Também vale refletir sobre a diferença entre paz e ausência de estímulo. Muitas pessoas confundem paz com um estado de vazio, de nada acontecendo, de isolamento total das demandas da vida. Mas a paz descrita nesta lição não exige fuga do mundo. Alguém pode estar em meio a uma agenda cheia, cercado de responsabilidades, e ainda assim carregar essa paz como um fundo estável, sobre o qual toda a atividade externa acontece. A paz de Deus não é sobre parar de viver, é sobre viver a partir de um centro que não se abala com o movimento ao redor. Um ponto que merece atenção especial é a expressão usada na lição: não é dado a mim mudar meu ser. Essa afirmação aponta para algo estável e permanente na identidade de cada pessoa, algo que está além do alcance de qualquer erro, qualquer emoção difícil, qualquer circunstância adversa. Compreender isso, mesmo que intelectualmente no início, já começa a abrir espaço para uma experiência diferente da vida cotidiana. Se a essência mais profunda nunca muda, então cada momento de agitação pode ser visto como passageiro, como nuvens que atravessam um céu que continua, por trás delas, absolutamente claro. Ao longo da semana, essa lição pode ser retomada especialmente diante de decisões importantes. Antes de tomar uma decisão significativa, existe a possibilidade de reservar um instante de silêncio e perguntar internamente: esta escolha nasce de um lugar de paz? Se a resposta for incerta, esse próprio silêncio já oferece uma pista valiosa, sugerindo que talvez seja necessário esperar um pouco mais, permitir que a mente se assente antes de agir. Também é interessante observar como essa busca pela paz transforma a maneira de enxergar os desafios da vida. Um problema encarado a partir da ansiedade tende a parecer maior do que realmente é, ocupando todo o campo de visão. O mesmo problema, encarado a partir de um estado mais tranquilo, ainda existe, ainda precisa de atenção, mas deixa de dominar completamente a experiência. A paz não apaga os desafios. Ela muda o tamanho que eles ocupam dentro da percepção. Um exercício adicional envolve observar, ao final do dia, momentos em que essa paz esteve mais presente e momentos em que pareceu mais distante. Sem julgamento, apenas como observação. Essa prática, feita com regularidade, ajuda a identificar padrões. Que tipo de situação costuma agitar mais a mente? Que tipo de pensamento costuma servir como ponte de retorno à paz? Com o tempo, esse mapeamento interno se torna uma ferramenta valiosa para lidar com futuras situações desafiadoras. Vale ainda considerar o impacto dessa lição nas relações mais próximas.
Quando alguém está verdadeiramente conectado com essa paz interior, tende a se relacionar de forma menos reativa, menos defensiva, mais disposta a escutar antes de responder. Isso não significa se tornar passivo diante de situações que exigem posicionamento claro. Significa que esse posicionamento pode vir de um lugar mais firme e menos ansioso, o que geralmente resulta em comunicação mais eficaz e menos desgastante para todos os envolvidos. Encerrando a reflexão sobre esta lição, é importante lembrar que a paz de Deus não é uma conquista distante, reservada para depois de anos de prática espiritual intensa. Ela é acessível agora, para quem estiver disposto a fazer uma pausa e buscar. A frase da lição não pede tempo indefinido nem condições perfeitas. Ela afirma com simplicidade: agora quero buscar e achar. O convite é imediato, disponível a qualquer instante do dia, em qualquer circunstância, por mais comum ou desafiadora que pareça. Cada vez que essa frase for lembrada ao longo do dia, ela funciona como um pequeno retorno a um lugar que nunca deixou de existir. Não é necessário sentir uma transformação a cada repetição. Basta permitir que a lembrança aconteça, gentilmente, quantas vezes forem necessárias. Aos poucos, essa prática constrói uma familiaridade cada vez maior com essa paz, até que ela deixe de parecer algo distante e passe a ser reconhecida como o que realmente é, a verdade mais estável sobre a identidade de cada ser, presente desde sempre, apenas esperando para ser encontrada de novo. Muito obrigada. Nos vemos na próxima lição.